Então, fala-me um pouco acerca da sua jornada antes de me conhecer, Camila. Hum, da sua história, fala-me um pouco da sua história, o que é que a levou, ah, a história que a levou até mim, antes de trabalhar comigo, quais eram as suas dificuldades, qual era a sua situação, aquilo que queria ultrapassar, quais eram os resultados que você pretendia atingir, o que é que já tinha experienciado, experimentado antes, um pouco da sua história antes de me conhecer. Começou acho que uns 2 anos atrás, foi quando a minha irmã teve um, um processo, um processo que ela teve uma acidose metabólica, né? E eu já vinha numa busca de um conhecimento, de um desenvolvimento pessoal, e aí, quando ela teve essa acidose, quando ela voltou, eu senti que eu precisava ajudá-la, assim. E aí eu comecei a mergulhar mesmo, né, nos estudos de alimentação, de terapia sobre isso. E encontrei vários autores, encontrei várias pessoas a qual eu fui estudando, mas teve um específico que me trazia essa questão de jejum mesmo. E aí eu comecei a experienciar pequenos jejuns, mas tudo guiado por livros. E aí a gente começou uma caminhada juntas, e a gente foi até um ponto, e aí nesse começo do ano eu me sentia desconectada de mim, de mim mesma, me sentia desconectada de Deus, e também passei por um processo de fazer exames que eu estava com os colesteróis muito altos, eu já estava entrando em pré-diabetes, eu estava entrando em questão assim nunca tive no peso que eu estava praticamente com 100 quilos, e eu nunca tive esse peso, e isso me trazia muitas coisas, além de de que o corpo estava me mostrando, né, que não estava bem por causa dos colesteróis e por causa da pré-diabetes, e a minha irmã já era diabética, então eu meio que foi um choque de realidade, tipo, tudo o conhecimento que eu já tinha, mas me faltava, tipo, um caminho, me faltava uma guiança. E aí, mesmo assim, eu conheci sobre os jejuns de sucos, e eu comecei a experienciar, foi no dia 30 de janeiro, eu comecei em jejum de sucos. Quando eu comecei o jejum, eu me sentia muito sozinha, como toda a minha caminhada, mas no jejum existia assim uma solidão muito intensa. E eu comecei na internet buscar sobre jejum, buscar sobre placa mucoidal, buscar sobre isso, e foi quando eu encontrei o teu canal, né, no YouTube. E o teu canal no YouTube tinha 6 vídeos, acredito, hoje, enfim, né? Mas e eu me lembro que era 11 horas da noite aqui no Brasil, e eu me lembro que assim, eu fui até 3 horas da manhã assistindo, porque eu quis assistir todos eles, e aí no final existia, num dos vídeos, eu acho que existia a possibilidade de marcar uma consulta, né, gratuita com você, uma orientação, e eu me lembro que na hora eu marquei, e nessa primeira conversa, eu tinha entendido que a partir daquele momento eu já não estava mais sozinha. Eu estava no dia 17 do meu jejum, consigo me lembrar até hoje, né? Já estava no dia 17 e estava muito querendo, muito em dúvida se eu seguia, com muitas dúvidas, com muito medo, né? Medos de, por exemplo, assim, se não ia me fazer mal, medo de como que seria os próximos passos. E você veio como um abraço. Você veio como realmente um apoio, né? Você veio como realmente uma bússola, uma referência. E aí, a partir de lá, né, a gente conversa, e você vem me trazendo toda a guiança, todo o conhecimento, todo o aporte, toda a amorosidade, toda a consciência. E, e o mais forte para mim, assim, é que quando eu olho para você, né, eu escuto você, eu também consigo sentir essa integralidade, né, esse equilíbrio, qual que é a palavra? Mas essa verdade do que você fala com o que você vive. E para mim isso é
é a minha busca, sinceramente, é ser essa verdade, né? Do que se fala, do que se sente, do que se ensina, ser um único caminho. Uhum. Top. E o que a fez realmente querer trabalhar comigo? Ou seja, foi essa busca de que você falou, de que você precisava de serem certas dúvidas precisavam de ser respondidas, o que é que a levou realmente a querer, o que é que foi que a fez escolher-me, por assim dizer? É, sim, Julian, é que o que aconteceu comigo? Assim, ó, todo o conhecimento ele está disponível em livros, em vídeos no YouTube, em vários lugares. Porém, existe algo que a gente não consegue comprar e não consegue acessar, que é a experiência. Então, quando eu te encontrei, eu decidi, né, que era você que iria me guiar, é que você sim tinha o conhecimento, você sim tinha todo o conhecimento, mas você tinha a vivência. Você vivia isso. E estudar é diferente de viver. Né? Por exemplo, na minha formação de biologia, existia todas as referências, todas as teorias, todos os livros que meus professores tinham, me traziam, mas quando você vai para o campo de trabalho, quando você vai realmente viver, existem alguns ajustes. Hum, Existe a individualidade do ser. Então, sim, existe muito conhecimento sobre jejum, muitos livros, muitas coisas, mas eu não consigo ter a tua vivência. Então, a minha decisão era que você seria a pessoa para me guiar porque você vive isso. Porque você viveu, você passou por todo esse processo que eu estava querendo passar. E, no fundo, eu sentia, para mim é uma questão de sentir mesmo, que existia esse equilíbrio, essa integralidade no que você falava e no que você vivia, no que você demonstrava. E quando eu comecei também, né, ter as minhas dificuldades, você buscou e busca até hoje, né, trazer algo individual para mim, para o meu caso, para minha vivência. Agora acredito que me conhecendo mais, né, porque cada ser humano é único. Então, assim, esse olhar individual também que você tem, né? Por exemplo, enfim, minha irmã não, né, ainda não chegou o momento dela, mas eu sei que você estava buscando algo individual para ela, que uhum, seria algo individual, algo diferente para mim. Então, assim, você consegue ver a pessoa na sua individualidade, porque o conhecimento ele está ali, ele é geral para todo mundo, mas cada pessoa tem, né, essa individualidade e tem alguns ajustes. E também a gente consegue muito mais rápido ou numa direção muito mais correta quando a gente já tem alguém que já passou pelo mesmo caminho. Muitas coisas que você errou, provavelmente eu já não vou mais precisar errar, porque você está ali para me guiar, para me falar que você já tentou isso, que você já tentou aquilo e que não deu certo e que o certo era por esse caminho. uhum, Então, eu acho que a sabedoria ela está nisso. Ok, a gente querer ir sozinho, a gente tem essa sabedoria, a gente pode errar, mas se a gente tem, né? Tipo, eu vi em você um caminho de eu seguir muito mais rápido, num caminho direcionado, num caminho mais correto para alcançar os meus resultados, as minhas respostas, as minhas buscas, os meus ensinamentos. Então, para mim, é isso que fez todo sentido. De certa forma, é usar de toda a tua expertise, né, como um guia mesmo, uhum, um atalho de um caminho que eu estava decidido seguir, que eu ia seguir, mas que eu encontrei você, né, que pode me direcionar, que pode me guiar, que pode me apontar livros, me apontar coisas para me fazer que eu alcance meu objetivo muito mais rápido, com muito menos dor, com muito menos sofrimento. Isso fez todo sentido para mim, sinceramente.
Ahm, e quais foram as grandes mudanças que você experienciou ao trabalhar comigo? Muitas. Eu deveria até ter marcado todas elas para mim não esquecer de nenhuma. Mas eu julgo que existem duas Camilas, assim, uma Camila antes do jejum, e antes do Julian, e uma Camila depois do jejum e depois do Julian, porque o jejum ele me trouxe, né? O jejum, com todo o teu conhecimento, com toda a tua guiança, ele me trouxe, né? Sim, um emagrecer de 25 quilos. E isso para mim foi uma coisa muito importante, porque era algo que me trazia um desconforto como ser humano, como pessoa, como olhar no espelho, como não me aceitar, como não me amar. E isso me trouxe uma, uma volta para mim mesma. E só que isso aconteceu tudo junto, porque outra coisa que aconteceu, por exemplo, foram eu queria muito e buscava e busquei em diversos lugares, em diversas vivências, uma conexão com Deus, com a natureza e com essa parte mais sutil que eu sabia que existia, que algumas vezes eu tinha conseguido sentir, mas que eu me sentia desconectada. E, e você veio, né? E o jejum também veio para me trazer essa reconexão com Deus, com essa parte mais sublime, mais leve, mais sobrenatural, talvez. Não sei Uhum. se essa é a palavra, mas essa reconexão. E aí depois eu entendi que não é uma reconexão com Deus, é uma reconexão comigo mesma. Eu, tudo foi muito importante, mas perceber o voltar para mim, o se reconectar comigo foi algo muito transformador. E às vezes eu pensava assim, será que isso aconteceu mesmo? Ou será que são coisas da minha cabeça? E aí foi muito legal, assim, que eu tive assim, mais de 6 pessoas, mais assim, próximas e de longe, e que me falaram assim, mas em especial uma amiga da infância, que há muitos anos eu não falava, ela me mandou um recado assim, Camila, agora é você mesmo. Parece que você voltou à sua essência, parece que você voltou à tua origem, parece que essa é a Camila que eu conhecia. E isso me fez tão, me trouxe a certeza que esse foi o caminho. Que eu quis um caminho para ir para frente, para evoluir, mas eu fiz o caminho ao contrário, que foi o caminho de desconstruir o que eu tinha construído para voltar para mim mesma, para voltar para minha essência, para voltar para quem eu era. E, e outra coisa muito importante que aconteceu comigo também foi, há muitos anos eu venho numa busca de encontrar o que faz o meu coração cantar, que faz o meu coração, sabe que as pessoas de alta performance falam que a gente precisa buscar o propósito de vida, que aí se a gente trabalhar em algo que a gente ama, a gente nunca vai trabalhar, então é porque a gente vai estar vivendo o seu propósito. E eu andei em muitos lugares buscando, fiz muitas transições de carreira, fui em muitos lugares buscar, e é como se eu pensasse assim, cara, eu ainda não consegui encontrar. Eu ainda não consegui encontrar o propósito da minha vida, o que faz o meu coração cantar, o que eu. E aí, o que eu não encontrei em 10 anos dessa busca, agora eu encontrei em 4 meses, que foi o jejum com a sua guiança, que é voltando para mim mesma, emagrecendo e passando por todo esse processo, a entender que talvez esse seja meu caminho. E demorou tanto tempo para ser tão rápido, porque eu tinha o caminho certo, eu estava sendo guiada, eu estava sendo orientada, então talvez é isso, né? A gente busque e tudo vai nos preparando para a hora que a gente encontra o caminho certo, a pessoa certa, a guiança certa, a gente consegue dar esse salto, assim, e isso para mim não tem explicação, assim. E sem falar a nível biológico, né? Nível biológico mesmo, a nível químico do meu corpo.
Ele emagreceu, né? Tipo, a minha pele tá boa, os meus exames estão ótimos, então tinha gordura no fígado, tinha os colesteróis, tinha, né? Estava nessa condição de pré-diabetes, e isso foi comprovado agora com exames mesmo, né? Não tinha outra forma como ser comprovadas que foram com exames mesmo, laboratoriais, que isso tudo foi transcendido, que, né, meu corpo criou um outro caminho. A nível de intestino, né? Sempre tive, desde que me conheço por gente, tive problemas intestinais, de constipação e de problemas com o intestino, e desde que eu comecei o jejum, eu nunca mais tive esse problema, né? Nessa volta de realimentação, esse fluxo, ele continua, né? Então, meu intestino, eu sinto que ele virou um amigo meu agora, né? Que a gente já não compete mais, que a gente não existe mais aquela questão assim, né? Que quando eu tinha esse problema intestinal, é como se estivesse brigando sempre com ele. É como se a gente agora tivesse feito as pazes e que realmente agora a gente vai seguir juntos, porque veio essa sabedoria também, que esse corpo humano, esse corpo 3D, né? Esse corpo é o que a gente vai viver com ele a vida toda. Nossa Ele é casa. uma máquina, é a nossa casa, é a nossa máquina mais poderosa, mais potente, e ele é templo de Deus também. Uhum. Então, é esse corpo que a gente faz morada, que a gente precisa cuidar. E a gente cuida em vários níveis, né? A gente precisa, sim, cuidar a nível mental, emocional, mas a gente também precisa cuidar a nível biológico mesmo. Porque o que entra pela nossa boca vai ser o resultado do nosso corpo. Então, ok, eu olhava para o espelho e não gostava desse corpo, não gostava, mas era resultado do que eu colocava para dentro. E a partir do momento que eu consegui mudar, né, isso, do que eu comia, do que eu me alimentava, o corpo, me lembro de você falando num dos vídeos que você fala assim, olha o milagre. Acho que é que você usa, né? Que tudo que a gente comeu em tantos anos, o nosso corpo consegue, a gente consegue limpar ele em 3, 4 meses. É um milagre mesmo. Tipo, tudo que a gente maltratou ele, toda a comida que a gente colocou, em 3, 4 meses a gente consegue limpar ele. E incrível como ele é tão amoroso sabe? Eu consigo perceber agora. Ele é tão amoroso que ele nos dá resposta muito rápida. Ele nos abraça, ele nos dá uma resposta muito rápida. E eu me lembro que há uns 3 anos, uma professora minha, ela falava. É a primeira vez que eu ouvi falar sobre jejum de sucos. E ela falava de. E eu me lembro que naquela época, assim, tipo, isso não passava para minha mente. A minha mente não conseguia conceber ficar um dia com sucos. E aí, e agora eu consigo entender, tipo, aquela mente que se abre para uma nova ideia, ela nunca mais retoma a mesma. E que é um processo, porque há 3 anos atrás eu tive esse primeiro contato com os sucos e a minha mente disse que aquilo era impossível. E 3 anos depois, e com tudo que aconteceu, e com a tua guiança, tipo, foram 97 dias que eu consegui, não é que consegui, porque aos 97 dias eu decidi parar. Eu conseguiria ir mais, se eu quisesse. Foi uma decisão minha, foi um livre-arbítrio meu de parar e retornar por um tempo. E na certeza que eu tenho essa ferramenta, que a qualquer momento eu posso voltar. E que depois dessa mudança, né, eu vejo assim o quanto que eu tenho olhado para a comida com muito mais consciência do que comer, do que eu escolher. A E relação. mesmo quando isso, a minha relação com a comida, e mesmo quando eu como algo que talvez eu sei que eu não deveria comer, o meu corpo ele é tão sábio que ele reage a isso, me falando, como se ele me falasse, tipo, talvez essa não seja uma boa escolha. O que antes não aconteceria, não é? O que antes não aconteceria, porque eu estava tão. É como se tivesse de olhos vendados. É como se eu tivesse várias lentes. E o jejum, ele me trouxe essa abertura de várias lentes. E eu me lembro que essa mesma professora, ela me falava assim, na época, assim, porque a gente precisa escutar seu corpo.
E- porque ele pede o que eu tenho que comer, e eu achava, cara, isso é besteira, tipo, que tá viajando na maionese. E agora, depois do jejum, às vezes eu fico impactada, assim, tipo, meu corpo pedindo um abacate, sabe? E é como se eu escutasse mesmo ele. E aí eu me lembrei dessa minha professora que ela falava assim, e eu vejo que é um caminho a ser percorrido, mas um caminho a ser percorrido com alguém que já tenha esse conhecimento, que já tenha essa vivência, que já tenha essa expertise, que já vive isso, esse caminho nos torna para nós muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais prazeroso e nos encurta muito do nosso tempo, assim, em aprender. Então, é transformador. É a magia que você me trouxe, porque eu, quando pensava em magia, pensava em fadas ou bruxas ou em algo sobrenatural. E agora, com todo esse processo e com o teu olhar, eu começo a ver a magia mesmo. A magia acontecendo diariamente, a magia acontecendo em pequenas coisas, a magia acontecendo, pequenas magias, grandes magias, e também me remete aos milagres de Deus, porque uma coisa a gente eu acreditava que existia milagres, mas é como se o milagre fosse pontuais. E aí depois do jejum é como se tudo fosse um milagre. Né? É começar a sentir que tudo fosse a magia ou como tudo fosse um milagre. Então, foi um divisor de águas na minha vida e eu tenho certeza. Tenho certeza disso. A vida começa a ter outra cor, estamos muito mais conectados connosco próprios e com o todo, e tudo é muito mais transparente, muito mais claro, não é? Exatamente isso. Hum, o que é que mais gostou? O que é que você para pensar, não, eu adoro isto, ou gostei muito disto, ou o que é que mais gostou de trabalhar comigo? Claro que tem toda essa questão de você já me trazer tudo muito pronto, né? O que que eu tenho que fazer, o que que eu tenho que tomar, como eu devo fazer. É, mas o que mais me conectou, né, além de tudo isso, é a integralidade e a amorosidade com que você traz as coisas, traz o conhecimento. E perceber também que você é muito humano, que você vive muito essa tua humanidade. Então, é perceber que você é alguém como eu e você só trilhou um caminho muito mais tempo, que você tem um pouco mais de conhecimento, mas que é totalmente possível esse caminho de ser seguido e, e também por você estar sempre disponível a tirar todas as dúvidas e muitas vezes eu faço as mesmas perguntas. E você, com toda a amorosidade e paciência, você me responde todas as vezes que eu pergunto, sempre buscando me ensinar de uma outra forma, de uma maneira diferente, para ver né, para ver se eu realmente consigo entender e assimilar. Mas essa amorosidade, assim, essa entrega genuína que você tem, sinto que você me olha como um ser humano mesmo, né? Não como um valor ou como uma pessoa, um cliente, né? Mas me olha assim como um ser humano, uma vida a ser transformada. Então, isso é o que mais me faz, né? Ter vontade de estar até aqui com você e seguir, né? Seguir adiante contigo. Hum, como é que eu, diga-me também como é que eu a consegui ajudar? Como é que, hum, o que é que eu fiz ou como é que eu fiz que a consegui ajudar, que a consegui ver as coisas de maneira diferente? Como é que isso foi possível? Como é que eu consegui ajudar a ultrapassar os seus problemas, a obter os seus resultados? É, sim, me trazendo conhecimento, né? Me trazendo o conhecimento do que fazer, como fazer.
Mas existem duas coisas assim que foi muito determinantes, assim, primeiro a tua presença, né, o estar junto, e segundo as tuas palavras, como que eu poderia falar? Me lembro, né, de um dia que eu queria desistir e que eu já não estava bem desanimada com o jejum e queria desistir. E no Macau a gente conversou e você me trouxe perguntas, questionamentos, me fez pensar. Eu acho que essa habilidade de você fazer a outra pessoa, no caso eu, a pensar o porquê, o propósito, é, e trazer esse entendimento que não é só biológico, mas o entendimento da mente, das emoções, das leis do universo, de Deus, e também a tua própria vivência, a tua história é uma inspiração, né? Então, quando a gente olha que outra pessoa fez e que conseguiu e que existe possibilidade de você também conseguir, eu acho que trouxe essa experiência. E é claro, a tua vivência, né? Por você já ter vivido tudo isso, então você sabia exatamente o que eu deveria me alimentar, quais são as ervas que eu deveria usar, as tinturas, a máquina que eu deveria. Então, tipo, tem toda essa parte, né, de protocolo, tem todo o teu estudo, teu ensinamento, mas tem toda a tua vivência que transcende tudo isso, né? Que eu só consigo se eu estou com você, porque a tua vivência é única, né? A tua experiência ela é única, então eu só vou conseguir se eu estiver com você. E para mim foi isso, assim, e eu me lembro que daquele dia, eu acho que eu estava em 60, né? 60 dias do jejum, assim, aí eu fui até ainda o 97, né? Então foi. Eu me lembro de ter escrito para você, tipo, você me deu vida, né? Você me trouxe para a vida novamente. Você me trouxe porque tudo que você me falou aquele dia, né? Sobre propósito, sobre o porquê que eu estava fazendo, me fez reconectar comigo, reconectar com o meu propósito. E eu acho que o maior ganho, ou a maior barreira que a gente precisa ultrapassar não é alimentar. É a Uhum. barreira da mente, é a barreira das emoções. E se eu não tivesse você do meu lado, talvez eu teria, né, desistido, deixado sucumbir esse propósito que naquele momento lá você me relembrou, você me questionou e me trouxe, né, essa orientação, essa tua visão, por você já ter passado por tudo isso. Ahm, eu tinha aqui também uma pergunta que lhe queria fazer, mas acho que também já foi um pouco respondida, não é? Que é o antes e depois, ou seja, o contraste, qual foi a grande experiência de contraste que você viveu, o antes e depois, antes estava assim, fala um pouco acerca disso, você já falou um pouco da experiência, o que é que a mudou, o que é que experienciou a trabalhar comigo, mas fala-me um pouco do contraste, da grande diferença do antes e depois. Isso, então, tipo, antes era uma Camila totalmente desconectada, né, com Deus e com seu propósito. Hoje é uma Camila que em 4 meses, que foi muito rápido para mim, uma Camila totalmente conectada com seu propósito, totalmente conectada com Deus e continuo nessa busca. É uma Camila que estava com uma saúde já debilitada, né, tanto uma saúde que tinha gordura no fígado, que tinha problema nos intestinos, que tinha colesterol altíssimo e que estava totalmente já pré-diabética. E hoje, né, existe uma Camila que transcendeu tudo isso através dos exames, isso já está comprovado que eu não tenho mais nada disso. E antes tinha uma Camila com praticamente 100 quilos, de peso mesmo, e agora tem uma Camila com 25 quilos a menos. Então, e isso para mim significa muito, porque hoje eu me olho no espelho, hoje eu tenho autoestima, vejo a minha saúde totalmente restaurada, porque nada é separado, né?
E eu julgo que foi tudo isso eu consegui porque sim, eu me conectei com Deus, me conectei com o meu propósito, eu estava, no jejum, estava com a guiança, né, com a sua guiança, então, se você me perguntar assim, Camila, como que você conseguiu? Eu consegui por causa de tudo isso, porque eu tinha uma guiança, porque eu estava com a ferramenta certa, que era o jejum, eu estava com alguém me guiando, eu estava eu tinha um propósito e eu me reconectei comigo, com a minha essência e com Deus. Para mim não existe nada separado. Eu acho que essa junção é que fez com que eu tivesse os resultados que para mim era inimagináveis. Uhum. E algumas pessoas falam assim que, cara, que orgulho de você. E no fundo eu penso assim, nem eu sabia que eu ia conseguir tanto, nem eu sabia que eu ia tão longe. Mas por estar sendo guiada, por estar tendo a ferramenta certa, a gente vai seguindo e depois é muito bom olhar para trás e perceber assim, eu fui capaz, eu consegui e eu sou capaz de tudo isso. Sim, dá-nos uma grande clareza, uma grande força e um grande respeito por nós próprios e um grande amor próprio, não é? Que nos vai influenciar por o resto da nossa vida e em todas as áreas da nossa vida. E o jejum hum, vai-nos dar grandes níveis de clareza que nos vão demonstrar a nossa missão, que nos vão demonstrar o nosso propósito. Isso não tem custo, isso, não é? Isso é algo completamente surreal. Ok, então e por último, diga-me, ahm, para alguém que esteja a ver o testemunho, este vídeo, que esteja a pensar em trabalhar comigo, quais são as suas últimas palavras? O que é que você diria? O que é que você recomendaria? O que é que você diria a essa pessoa que está a pensar em juntar-se a mim ou a Eu nós? diria, oh, a nossa, eu diria que Deus ouviu as suas preces. Se você estava buscando alguém, uma guiança, um caminho, é como se Deus tivesse ouvido suas preces. Porque aqui você vai ter o melhor caminho, a melhor guiança, o melhor lugar, o melhor acolhimento, um local sem julgamento e encontrar a sua verdade, porque não é a nossa, né? Mas o Julian consegue trazer de uma forma tão natural, é que a gente encontra a nossa verdade, que a gente encontra o nosso caminho, que a gente encontra o nosso propósito. E, e ele é só um guia. Então, se você está buscando apoio, se você está buscando um caminho, se você já tentou de tudo e talvez está até desacreditado desse caminho, eu te falo assim, vai mais um pouquinho, tenta só mais dessa vez, né? Se permita, se dá uma oportunidade, porque para mim aqui foi transformador e eu já tinha tentado de tudo mesmo. Então, e o Julian mesmo, né? Com certeza você vai encontrar, né? Um acolhimento, vai encontrar muito conhecimento, vai encontrar uma vivência, vai encontrar verdade e vai encontrar o que você está precisando para seguir teu caminho, para seguir teus objetivos. Só vem, só se joga, só se permite mais uma vez, ou dessa vez, ou quem sabe a última vez, mas se permite viver esse processo, junto com o jejum, junto com o Julian, transformadora. Eu diria que é até mágico. Ok, agradecido, Camila. Com grande honra escutar tudo isso. Ah, não tenho como agradecer. É muito gratificante. Uhum. Ah, esta nossa conexão, você sabe, não preciso dizer mais nada, você sabe o quão eu estou grato pela nossa, por nos termos juntado, nos termos conhecido e termos trabalhado juntos e obviamente eu também aprendo muito, não é? Ao trabalhar consigo, tem sido muito bom e é isso, está feito então.
Eu que te agradeço, tá, Juliana? Assim, do fundo do meu coração. Eu sei que você entrega muito mais do que financeiramente foi combinado, né? E isso porque eu sinto que não é algo financeiro para você, né? É algo de propósito mesmo. É algo que vem do teu coração. Tudo que eu falei é muito verdadeiro e não falaria se não fosse. E eu quero continuar nessa caminhada, né? Quero ter a possibilidade, já agradeço por você me permitir continuar nessa caminhada, aprendendo com você e tenho certeza que nada é por acaso e, né, tipo, ter te encontrado naquela noite, naquela madrugada, assim, foi uma das coisas que eu tenho certeza que foi Deus que ouviu as minhas preces. E, e eu só quero seguir todo esse caminho. Obrigada mesmo, de verdade.